Oi, meus amores, tudo bem com você? Eu sou a Laura Fernandes, aqui do Dragão Dourado, e hoje eu vim aqui improvisar uma mandinga. Uma das nossas seguidoras, a Cida, ela me pediu uma mágica, uma magia para a saúde. E de fato, eu estava olhando as magias que eu já passei e nem todas conseguem alcançar. Mas uma coisa importante lembram o que eu falo sempre. O seu desejo é muito importante na hora de fazer uma magia, isso é muito importante. Por exemplo, eu posso usar um representante daquilo que eu desejo, né? Então, essa magia vai ser uma magia tipo aquela coringa, que dá para você usar para prosperidade, dá para usar para relacionamento, dá para usar para saúde. O que vai ser de diferente? Eu vou trabalhar com fermento, coisa que todo mundo tem em casa, e farinha de trigo, tá? Esses dois ingredientes para fazer essa magia. Pouca coisa. Nós vamos trabalhar com dois triângulos, tá? Num triângulo você vai colocar o fermento e no outro triângulo a farinha. Eu desenhei aqui porque tá mais difícil de ver aqui na bancada. Mas se vocês perceberem, tem um triângulo aqui que eu coloquei todo cheio de fermento e um triângulo que eu coloquei a farinha. Então, são dois triângulos. Por que eu tô trabalhando com triângulo, né? E trabalhando com triângulo com o vórtice para baixo. Pensando que o universo é expansão, é gigantesco. E esse universo vem focado no meu pedido, no meu desejo. Então, se vocês forem trabalhar nas questões de prosperidade, pode colocar um representante dentro do triângulo. Aonde vocês quiserem, quer colocar na ponta de baixo? Beleza, quer colocar na ponta de cima. Por que a gente está usando esses dois ingredientes, né? O fermento, ele vai crescer, inclusive transbordar. Então, se você não tiver fermento, mas tiver bicarbonato de sódio, ou até aquele fermento de pão, que é aquele escurinho, você pode usar. Porque a gente quer que transborde aquilo que a gente deseja. Então, a gente quer trazer do universo transbordando uma coisa que a gente deseja. Por que a farinha de trigo? Primeiro que o trigo representa prosperidade. Prosperidade não só nas questões de dinheiro, mas em todas as questões. Ai, Laura, eu queria tanto um cara bacana do meu lado, eu queria tanto uma mina bacana do meu lado, eu queria tanto um companheiro, uma companheira, um amigo. Minha pergunta vai ser: qual tipo? Você sabe mesmo o que você deseja? Porque é muito importante a gente saber o que a gente está pedindo. Por exemplo, Cidinha, essa dica vai para você, tá? Você falou de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente tá falando, por exemplo, do coronavírus, né? Vírus. Vírus é uma coisa externa que entra dentro de você e é capaz de causar danos. Por que causa em algumas pessoas, por que não causa nas outras? Então, quando você faz uma magia de saúde, você tem que levar em consideração isso. Não só pedir a saúde física da pessoa, mas também pedir a saúde emocional daquela pessoa, para ela entender o que está por trás da doença. Então, vai curar o corpo físico, beleza, mas se o emocional tiver realmente com problemas, a doença vai voltar. Então, quando você for fazer, por exemplo, uma magia como essa, você vai escrever o pedido. Então, por exemplo, Sagrados Mistérios Divinos da Criação, ou Sagrado Mistério da Saúde, ou dos Relacionamentos. Por quê? Dentro, por exemplo, da magia divina, a gente acredita que todo trono tem subtronos que tomam conta de tudo. Então, existe um mistério da boa visão, por exemplo, que eu tô precisando, né? Tô de óculos. O mistério da juventude, o mistério dos bons relacionamentos, o mistério da raiva, o mistério do amor, o mistério do ódio, o mistério do abraço, o mistério do aconchego. Então, lembra que eu passei aquela magia dos elementais da boa fortuna? Os espíritos da boa fortuna? Pois é, se existem os espíritos da boa fortuna, existem os espíritos da má fortuna, existem os espíritos dos maus relacionamentos.
Porque tudo na criação divina tem uma sustentação. Então, quando você vai fazer uma magia, por exemplo, essa daqui, uma magia elemental, por quê? Porque usa elemento. As condições do elemento é só para lembrar o seu subconsciente. Estou pedindo algo que transborde, algo que me lembre alimentação. Por exemplo, a farinha de trigo, ela é muito versátil. Ela serve para doce, para salgado, serve para fazer bolacha, para fazer bolo, para fazer pão, para um monte de coisas. Dá até para fazer massinha, para brincar, né? Lembra aquela coisa de mãe, né? De aconchego. Então, a farinha de trigo, além do trigo ser um negócio dourado que brilha no sol, ela serve para muitas coisas. Então, ela sustenta uma quantidade enorme de coisas diferentes. Então, esses dois elementos, então vocês percebem que a magia que eu tô falando aqui, ela tá trazendo uma forma geométrica, primeiro, Pai, Filho e Espírito, não santo, né? Então, a trindade, que é muito importante para nós. Tô trabalhando com o triângulo invertido, porque eu tô trazendo do macro pro micro. Tô usando dois elementos que me lembram de quantidade, versatilidade. E eu vou usar de acordo com a minha necessidade. Então, essa magia não tem muito o que falar. O que eu vou pedir para você? Se é para saúde, vai lá e escreve. Amado Senhor Deus, ou amadas divindades, ou fonte energética da saúde, peço por fulano de tal, ou, se é para você, o seu nome, para que eu tenha mais resistência na minha vida, para que eu não deixe o externo interferir, para que eu lide bem com os meus sentimentos e as minhas emoções e para que esta doença ou essa condição energética que eu esteja no momento de fragilidade seja curada, não só no corpo físico, como também no meu emocional. Vai fazer de prosperidade? Pode usar uma moeda e pode magiar a moeda, que essa moeda seja o representante da minha fortuna a partir de agora e vai descrever. Lembra o que eu já falei, não adianta se você ganhar 1.000, pular para 10, a menos que você tenha muita força de vontade. Então, dependendo do tempo em qual... Porque geralmente a gente tá numa emergência, né, gente? Tem gente que consegue de um dia para o outro, saibam disso. Então, não é impossível, mas o normal é ter um espaço de tempo para conseguir uma coisa. E no meio desse tempo, se observar. Muitas vezes eu faço magia para mim, alguma coisa que eu peço... Olha meus cabelos. Eu peço alguma coisa para mim... E aí, no intervalo de tempo de conseguir, eu percebo algumas coisas que eu falo, putz, eu não acredito que eu ainda tô pensando assim. Então, é um momento para você se observar e também trabalhar em cima disso, porque isso também é magia. Magia é você se curar de todas as travas que você tem, é criar novas possibilidades e realidades para aquilo que você deseja. Então, perceber essas nuances faz com que você vá se curando. Então, não importa o que vocês vão usar desta vez. É relacionamento? Já falei no começo. Qual é o tipo de relacionamento que você quer? É importante na hora que você ativa, porque você... Isso aqui é só isso, tá, gente? Eu coloquei uma vela aqui hoje, azul, gosto. Se quiser colocar, ótimo, você coloca, mas não é necessário. Realmente é simples. O que vai valer aqui é a sua oração. Orar é se ligar a Deus. Então, ora, ação. Então, eu verbalizo o que eu desejo e coloco em movimento esse desejo. Então, eu entrego para o universo, para a fronte de criação, para que isso venha para mim da melhor forma possível e o mais rápido possível, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês façam. Eu vou fazer uma oração, eu vou colocar na descrição do vídeo uma oração, mas você pode seguir sua intuição. Não gosto de coisa muito quadradinha, gente, eu não combino muito. A única oração que eu sei de cor é Pai Nosso, o resto é tudo da minha cabeça mesmo. Então, procurem ser um pouco mais versáteis.
Aqui, sentiu que tem que colocar uma erva? Ah, eu tenho orégano aqui na gaveta de casa. Pode salpicar orégano. Ah, senti que eu tenho uma pedra aqui, me chamou para colocar. Coloca a pedra. Qualquer coisa que você intuir que é necessário, coloque. Mas lembre-se, não são os elementos que vão fazer a diferença nesta magia, mas sim o seu desejo claro daquilo que você quer. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima.